aqui é o melhor lugar que você pode estar nesse momento. Aqui é o melhor lugar, na casa do Senhor, buscando ao Senhor, com a sua família, com a sua casa. Aleluia. Feche seus olhos mais uma vez, eu gostaria de orar com você. Pai querido, eu me rendo aos teus pés, Jesus, nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja sedenta e faminta pela tua palavra. Eu reconheço diante deles e diante de ti que eu sou tão pequena e eu tenho tão pouco a oferecer, Pai. Mas o que eu tenho, eu deposito diante de ti e te peço, multiplica. Faz um milagre. Prepara os corações, as mentes para que estejam férteis para ouvir a tua palavra. A tua palavra por si só já é poderosa, grandiosa. Pode transformar o homem, pode levar o homem a te conhecer. E nesta noite, em nome de Jesus, que haja isso, Pai. Que haja a revelação da tua palavra aos nossos corações. Que os nossos olhos possam ser, aos nossos olhos, a tua palavra possa ser desvendada. Que possamos te conhecer como tu és. Que possamos olhar para nós mesmos e vermos em nós aquilo que realmente somos. A nossa condição para que possamos viver em transformação. Em nome de Jesus, determina o teu governo aqui, Senhor. Que toda mente esteja cativa ao teu trono nesta noite. Todo empecilho, toda distração, em nome de Jesus, é cancelado nesta noite pelo poder que há no nome de Jesus. E todos nesta noite poderão beber e comer da tua mesa, te conhecendo, se fartando, recebendo de ti. Em nome de Jesus, todos que concordam recebem, digo amém. Amém, aleluia. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. No capítulo 5, nós vamos ler inicialmente do versículo 1 até o versículo 10. Pode colocar na NVI, Sara, para nós, por favor. Evangelho de João, capítulo 5, dos versículos 1 até o 10. Aleluia. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidos, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a sua maca. Aleluia, aleluia. No contexto desta história, Jesus está indo para o templo e ao arredor do templo havia este tanque, o tanque de Betesda, com 5 entradas. Outras versões falam 5 pavilhões ao redor dele. Esses pavilhões, essas galerias traziam água de todo o templo que se juntavam e alimentavam aquele tanque de Betesda. Betesda significa casa da graça ou casa da desgraça. Casa da graça para aquele que alcançasse misericórdia, mas casa da desgraça para aquele que estava lá doente e não podia ser alcançado. De vez ou outra, aquelas águas se juntavam e movimentavam aquelas águas.
Havia um anjo desenhado na parede e até hoje já foi encontrado, os arqueólogos já encontraram os restos desse tanque e está lá na parede um anjo desenhado. Quando se juntavam as águas das galerias, naquele tanque a água era movimentada, ela subia e havia uma crendice. Digo uma crendice porque existem outras traduções que falam assim, ó, dizia-se que quando a água era agitada, um anjo curava. Mas isso de fato não acontecia, era uma crença. Era uma crença. Talvez na sua Bíblia você vai ver um asterisco quando diz que as águas eram agitadas, porque eles não têm certeza daquela tradução. Então, em outras traduções, fala, dizia-se que um anjo agitava as águas. Mas não se tem relatos de que, de fato, alguém tenha sido curado naquele lugar. Por causa desta crença, muitos doentes, paralíticos, cegos se juntavam e se deitavam. Ficavam ali esperando o movimento das águas para se lançar naquele lugar. Jesus estava indo ao templo e passou por este lugar, o tanque de Betesda. Jesus vai até ali e ele vê aquelas pessoas, inclusive um homem deitado, paralítico. Haviam muitos doentes, por que é que Jesus se compadeceu daquele homem? Haviam tantos doentes, haviam cegos, haviam outros paralíticos, haviam pessoas com problemas de saúde, todos estavam ali. Mas Jesus se compadeceu porque ele viu há quanto tempo aquele homem estava naquele lugar. A condição miserável que se encontrava aquele homem. Jesus estava sozinho, ele não queria chamar a atenção. Veja bem. Mas Jesus, ao ver a condição daquele homem, ele é impelido pelo seu grande amor. E ele não pode passar desapercebido. Jesus, ele vê aquela condição e ele é lançado para se aproximar daquele homem. Se arriscando, porque havia uma festa naquele lugar. E ainda não era tempo que Jesus fosse revelado aos judeus. Mas ainda assim ele se expõe por amor. Ele não pode ver você nessa condição e passar desapercebido. Ele vai até aquele homem e ele pergunta: você quer mesmo ficar curado? Você quer ficar curado? Parece uma pergunta tão redundante, não parece óbvio uma pessoa que está ali num tanque onde existe uma crença de cura, uma pessoa que precisa de uma cura. Por que Jesus pergunta isso então? Se é o óbvio, Jesus sabe a resposta. Escute nesta noite, quando Jesus pergunta algo para mim e para você, ele não está querendo obter informações porque ele sabe de todas as coisas. Ele é Deus onisciente. Ele está querendo nos trazer uma reflexão sobre o nosso estado. Jesus então pergunta: você quer ser curado? E aquele homem imediatamente responde: pois é, que eu estou aqui sozinho, não tem ninguém para me ajudar. Quando eu vou tentar entrar naquele tanque, outro entra no meu lugar e eu não consigo ser curado. Mas Jesus não estava perguntando de quem era a culpa de que ele não conseguia ser curado. Ele estava perguntando: você quer ser curado? Quando muitas vezes o Senhor confronta a nossa condição paralítica, apática, mal posicionados, nós sempre respondemos da mesma forma que esse paralítico respondeu: a culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano que me machucou, que me feriu, a culpa é do pastor, a culpa é do meu líder, a culpa é dos meus irmãos, a culpa é da minha família. Mas Jesus não está procurando culpados ali. Amém? Jesus não está procurando culpados. Jesus quer trazer um confronto para a realidade daquele homem. Aquele homem, muito provavelmente, ele estava ali há muito tempo. Eu quero que você analise comigo a situação.
Ele estava ali deitado há muito tempo. Quantas vezes você acha que ele conseguiu se lançar ao tanque e não foi curado? Muitas. Inúmeras. Muitas vezes. Quantas vezes ele ganhou esmolas, juntou o dinheiro e pagou para que alguém lançasse ele no tanque? Muitas. Inúmeras. Mas quando Jesus vê ele, Jesus pergunta: você quer mesmo ser curado? Porque aquele homem, ele já não estava mais fazendo nada pelo seu milagre. Ele já se encontrava ali, naquele lugar, naquela posição, mas ele já não lutava mais. Ele já havia desistido de caminhar. Ele já havia desistido, ele já havia se cansado. Quando Jesus pergunta, ele diz: porque eu não tenho ninguém, todos me abandonaram. Mas ele poderia ter dito para Jesus de uma maneira mais honesta, e é assim que nós devemos responder: eu tentei várias vezes, mas eu já estou cansado. Cansei, desisti, tentei muitas vezes, todas as possibilidades possíveis, mas eu me cansei, eu desisto. Muitas vezes nós caminhamos assim, nós até viemos à igreja, mas nós nos posicionamos assim, lutamos, caminhamos e tentamos. Muitas vezes nós nos frustramos, nos sentimos abandonados e chega num tempo que nós desistimos. Estou cansado já. Mas se alguém perguntar, ele vai dizer: a culpa é do fulano. Não. Seja honesto, diga: eu estou cansado. Eu me frustrei, me decepcionei, tenho lutado, mas as minhas fraquezas são maiores do que as minhas forças. E sabe, mesmo quando as nossas fraquezas são maiores do que as nossas forças, Jesus vem ao seu encontro. Você não passa desapercebido pelo Senhor. O amor dele é tão grande que impele ele para aquela condição miserável daquele homem. Jesus não passa por você, pelo seu sofrimento desapercebido, não. Jesus pergunta: você quer mesmo ser curado? Então levante-se. Seja curado. Existe uma palavra liberada no céu. Aquele homem não sabia de quem se tratava. Aquele homem não sabia que ele estava falando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho do Deus vivo, o Messias prometido. Ele não sabia. Ele não sabia, mas mesmo assim, aquela palavra de poder encontrou aquele homem naquela condição. Mas sabe o que eu acho tão interessante aqui? Quando Jesus libera a palavra: levante-se, pegue a sua cama e ande. Ele não sabia que ele havia sido curado. Ele só descobriu que foi curado quando ele tentou se levantar. Ainda que você esteja cansado, ainda que esteja difícil para você, você precisa tentar se levantar. Você precisa pegar a sua cama. Você precisa sair desse lugar de apatia e vá na força do Senhor, e você vai ver que o milagre irá acontecer na sua vida. Talvez a sua paralisia hoje não seja física, Val. Talvez seja uma apatia espiritual. Mas hoje o Senhor libera uma palavra de milagre. Caminhe, caminhe, tome a sua maca, levante-se, caminhe. Você só vai saber quando você tentar se levantar. Se você permanecer colocando a culpa e a responsabilidade nos outros, neste lugar e nessa posição, você não desfruta daquilo que Deus tem para você. E é tão lindo o que Deus tem para você. É tão lindo. São passos tão grandiosos. São lugares tão altos, muito maiores do que você pode imaginar. Aleluia. Levante-se, tome a sua cama e anda. Imediatamente aquelas pessoas que viram aquele homem sendo curado e caminhando com a sua cama,
Os religiosos da época perguntam: mas hoje é sábado, você não pode estar carregando essa cama. Meu Deus, o homem estava há 38 anos paralítico e eles estão preocupados com a cama. Jesus não olha assim. Para Jesus, as pessoas são mais importantes. As necessidades são mais importantes. Jesus falou: o sábado foi criado para o homem, não o homem por causa do sábado. Não são as leis criadas para simplesmente serem a todo custo pregadas e nem vividas. Esse era o problema. Não era. Mas Jesus, ele disse: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. Eu vim para cumprir. Ele não podia se apegar às leis e deixar aquele homem na condição miserável que estava. Ele não podia. Ele se expôs mais uma vez e fez um milagre na vida daquele homem. Vamos ler agora a partir do versículo 11 até o versículo 15. Aleluia. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande. Eu obedeci. Então lhe perguntaram: quem é o homem que mandou você pegar a sua maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, preste atenção nesse versículo, preste atenção. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você está curado. Na minha versão diz: como você está bem, ele disse. Mas ele dá uma exortação para esse homem, ele diz: olha, você está curado, mas não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Uau! Jesus alcança aquele homem, levanta ele, tira ele daquela condição miserável. Agora Jesus volta lá, passado algum tempo, aquele homem não está mais deitado no tanque. Agora ele está onde? No templo. Ele já está no templo. Aleluia! Você está vendo um processo aqui acontecendo? Ele não está mais daquele jeito que ele estava, mas ainda ele não está como ele deveria ser. O que Jesus vai dizer para ele? Muito bem, você está muito bem. Agora não volte para aquela sua vida, para que não aconteça algo pior para você. Você não está mais daquela forma que você estava, mas você ainda não está como você deveria ser. Caminhe. Jesus fala novamente, então, para aquele homem, como disse da primeira vez: caminhe, levante-se e caminhe, prossiga. Prossiga. Não pare no meio do processo. Não imagine que algum milagre que o Senhor já fez seja tudo o que Deus tem para a sua vida. Deus tem muito mais. Deus tem plenitude. Deus quer usar você como um instrumento. Sabe o que este homem sai e vai falar? Agora eu sei quem me curou. É Jesus de Nazaré. Ele é curado, ele é levantado. O Senhor ensina a ele a ter uma nova vida. E ele passa a testificar e a contar aquilo que foi feito na vida dele. Uau! Não pare no meio do processo, continue caminhando, não volte a sua vida de pecado para que algo pior não lhe aconteça. Prossiga, prossiga. O Senhor tem falado muito conosco a respeito de posicionamento. Aquele homem não podia se levantar. O Senhor Jesus intervém. Ele te levanta, mesmo quando você não tem condições. Mas começar a caminhar é uma responsabilidade sua. Não voltar à vida de pecado é uma responsabilidade minha e sua. O milagre, tirar você lá da lama, como eu fui tirada, esse milagre o Senhor Jesus faz. Mas caminhar compete a nós. Levantar-se deste lugar cabe a nós. Cabe a nós. Levante-se. Ainda que as tuas pernas estejam meio bambas,
Afinal de contas, foram muitos anos paralisado. Levante-se, o Senhor começa a firmar os teus passos e você começa a caminhar em direção à vida que Ele tem para você. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 15. Aleluia. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versículos 8 até o 10. 3 versículos apenas. Aqui Jesus está falando em parábolas. Várias parábolas Jesus está ensinando aquele povo que estava ao redor dele. Então ele começa a falar a respeito desta parábola. E ele diz assim: qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui ele está falando, quando nós perdemos algo, que ele está falando a respeito de dracmas, eram moedas de prata, valiosíssimas. E ele fala de uma mulher que perdeu uma de suas moedas, ela tinha 10. Ela perdeu uma de suas moedas. Porque ela tinha 10, ela perdeu uma, ela poderia ter ficado no seu lugar de apatia e dito: eu tenho mais 9. Mas aquelas moedas eram muito valiosas. Então o que ela faz? Ela se levanta, acende as luzes e varre a casa. Ela se levanta, acende as luzes e varre a casa. Muitas vezes nós estamos aqui. Nós temos perdido dracmas preciosas. E não é porque você ainda tem 9 que você vai deixar para trás aquilo que o Senhor te deu. Eu não sei qual é a sua dracma nesta noite. Talvez seja o seu casamento. Talvez seja a sua família. Talvez seja o seu ministério. Talvez seja a sua comunhão com o Senhor Jesus. Mas não é porque você tem 9 que você vai deixar essa tão valiosa perdida para trás, no meio da escuridão e da sujeira. Levante-se, acenda a luz e varra a casa. Sabe por quê? Porque quando há trevas e escuridão na nossa mente, quando há sujeira, nós perdemos coisas valiosas, pastor. Nós perdemos coisas, na verdade, que não tem preço. Existem casamentos sendo botados fora por causa da sujeira, da imundície, da podridão, da treva que você deixa entrar na sua casa. Abra as janelas e varra a sua casa. Tire toda essa sujeira daí e você vai ver que está lá o seu tesouro tão precioso. Encontre a sua dracma. Levante-se. A palavra do Senhor para esta mulher que tem uma dracma perdida é a mesma para aquele homem que está paralisado. Levante-se, tome a sua cama e ande. Levante-se, mulher, acenda as luzes e varra essa casa. Tome uma posição, tome uma decisão. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. Nós deixamos essa sujeira entrar. A palavra de Deus diz que os olhos são as janelas da nossa alma. O que é que você tem permitido entrar através dos seus olhos para a sua alma? O que é que tem sido acessado na sua alma através dos teus olhos? Onde você tem parado para ouvir? Onde você tem se sentado para ouvir, para participar? O que você tem submetido para olhar? Essa sujeira está fazendo você perder coisas preciosas. O teu relacionamento com Deus, com pessoas que você ama. Ministérios têm sido colocados fora. Aleluia. Mas o Senhor tem uma palavra para você. Levante-se.
Levante-se hoje. Tome uma posição. Porque um milagre, aquilo que você não pode fazer, Ele faz. Ele faz por você. Fique tranquilo. Confie nele. Caminhe na direção do seu milagre. Procure sua dracma. Você vai encontrar. Você vai encontrar. Sabe que o amor do Senhor é tão profundo, é tão maravilhoso. Quando o Senhor fala conosco palavras como essa, não é porque Ele quer ferir você, nem trazer julgo sobre a sua vida, mas é porque Ele te ama e Ele não quer ver você perdido. Ele quer você vivendo uma vida em abundância, como Ele te fez, como Ele tem planos para você. Então levante-se, o seu lugar não é na miséria, deitado ao lado de um tanque que não faz nada por você. Levante-se. Ele se expôs para aquele homem e por você Ele se expôs naquela cruz. Ele se expôs nu. As suas vergonhas foram expostas naquela cruz. Você sabe que aquele desenho que Jesus usa, um fraldão, ele não é real, né? A condenação romana para os judeus era de nudez. Porque ninguém poderia ver a nudez de um judeu. Jesus foi exposto novamente por mim e por você. Por amor. Não é pena que você deve ter no seu coração. É compromisso. É compromisso. Existe um hino do cantor cristão que diz: morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Uau. O seu sofrimento não tem passado desapercebido e Ele trouxe você aqui nesta noite para te falar isso. Agora tente se levantar. Pegue sua cama, levante-se, varra esta casa, limpe sua mente. Preencha o seu coração com as coisas que vêm do alto. E você vai caminhar. Você vai encontrar os seus tesouros. Amém? Coloque-se de pé nesta noite. Eu quero dar a oportunidade para você. Se você sentiu que essa palavra falou com você, e você, nesta noite, precisa tomar um posicionamento de caminhar em direção àquilo que o Senhor tem para você. Eu quero convidar você.